Bom, vamos então começar a nossa primeira mesa, né, desse evento tão bonito. Essa vai ser uma mesa focada nas experiências internacionais. Vamos conversar um pouquinho sobre o direito à terra e o direito à moradia no modelo do termo territorial coletivo. E para compor essa mesa, eu quero convidar o Mário, que é residente e diretor executivo do Fideicomisso de la Tierra Canho Martín Peña. Mário, por favor. Quero convidar também a Bárbara, residente e líder comunitária também do Fideicomisso de la Tierra Canho Martín Peña, em Porto Rico, por favor. Quero convidar a Ashley, que é diretora executiva do TTC de Houston, no Texas, nos Estados Unidos. E, por fim, quero convidar a Rásia, que é ativista pela moradia acessível, vice-presidente do TTC de Londres e também residente do mesmo TTC. Rásia, por favor. Bom, para essa mesa, nós provocamos os nossos convidados a falarem um pouquinho, a contarem sobre as experiências de termo territorial coletivo de cada um deles. Então, aqui nós temos uma experiência latino-americana, uma experiência norte-americana e uma experiência europeia. Então, um panorama aí bem completo, né, da aplicação do termo territorial coletivo. E nós lançamos algumas perguntas, né, que vão aí nortear a apresentação dos nossos convidados. E essas perguntas são, na sua experiência, de que maneira o TTC contribui para o alcance do direito à moradia adequada? Como o modelo do termo territorial coletivo endereça as questões de raça e gênero presentes nas suas comunidades? Como foi, nos grupos e nas comunidades, né, de cada um de vocês, a recepção do modelo do TTC e a compreensão do seu funcionamento? E, por fim, convidamos os nossos palestrantes para falarem um pouquinho sobre quais são, na sua visão, as principais possibilidades e desafios do modelo do TTC. Bom, só para deixar registrado, antes de passar a palavra para eles e elas, nós vamos ter aqui falas em espanhol e em inglês. Então, quem, por um acaso, não pegou o seu aparelhinho de tradução simultânea, por favor, faça isso ali atrás, próximo à mesa do café da manhã, para garantir que todos possam compreender plenamente toda a riqueza de informações que eles vão nos trazer. Ok? Vamos lá, então, passar a palavra. Buenos días a todos y todas. Bom dia a todos. Invitación. Cate, pelo convite para apresentar nossa experiência com o Brasil. Como foi mencionado agora, o Fideicomisso se gestou em São João de Porto Rico. Falamos sobre o termo coletivo da terra e associações de base comunitária. Ok, aqui temos parte dos reconhecimentos ao longo desses anos todos, que realmente a nossa cooperativa recebeu como parte desse trabalho realizado ao redor dessas comunidades. Para começar, eu queria mostrar o contexto geográfico onde fica Porto Rico. Somos um arquipélago no Caribe. Vocês podem ver na tela a ilha de Porto Rico, que faz parte do território dos Estados Unidos desde 1898, uma relação colonial, mais de 120 anos sob o domínio dos Estados Unidos. E falamos um pouco sobre a localização estratégica da comunidade Canho Martín Peña. As áreas em vermelho são as comunidades de Canho Martín Peña. Ao redor, vemos um corpo d'água e vemos dois polos de desenvolvimento econômico. A Baía de São João, o maior porto do país,
Por aí entram 80% das mercadorias consumidas em Porto Rico. E o segundo é o Aeroporto Internacional Luiz Munhoz Marim, perto do estuário da Baía de São João. E temos diversas pessoas que chegam nesse aeroporto. E nesse momento, parte dessa infraestrutura realmente tem impactos nas comunidades por problemas de infraestrutura. Aqui temos uma linha do tempo, e desde o século passado, essas áreas foram sendo ocupadas, as pessoas se assentaram lá. E em Porto Rico aconteceram acontecem todos os anos eventos atmosféricos, furacões. São Felipe, em 1928, depois no ano 1932, e na década dos anos 30, a queda da indústria açucareira também aconteceu e obrigou as pessoas do interior da ilha a ir para as cidades para procurar um futuro melhor. E em 1920 começou um projeto de dragagem e canalização. Em 2004 foi aprovado o estudo de reconhecimento do Cânio Martim Penha pelo Corpo de Engenheiros. Em 2007 o Congresso autorizou uma primeira circulação de fundos, de recursos, e as comunidades assinaram um acordo para começar o estudo de viabilidade e tudo relacionado com o impacto ambiental a partir de 2016. E em 2022, um ano muito importante, porque o Corpo de Engenheiros aprovou realmente os recursos federais para poder realizar essa obra de infraestrutura. E nesse ano foi assinado o PPA, um acordo de contribuição para começar o projeto de engenharia. E como foi falado, a lei específica é 489 de 2004, para criar a solicitação pública para que a comunidade realmente realize esse trabalho e reconheça esse trabalho também, representando essas 8 comunidades. Essas são as 3 entidades: o G8, Associação de Base Comunitária, com mais de 200 moradores das comunidades. Temos essa liderança ativa, o Fideicomisso da Terra, para que esses trabalhos sejam viáveis também. E também o projeto Enlace del Cânio Martim Penha. Junto com o acompanhamento da cooperação, foi planejado um plano de desenvolvimento integral e foi avaliado para realizar as modificações pertinentes segundo as necessidades identificadas. E essas alterações foram feitas pelas comunidades. Aqui temos uma foto de 1948, vemos aqui esse corpo d'água. E ao longo dos anos foi ocupada essa terra ao redor. Aqui temos uma foto de 2015, antes do furacão Maria, que foi catastrófico para a ilha. E ao redor desse corpo d'água tem mais de 8.000 famílias ocupando essa área. Aqui temos o nosso plano de desenvolvimento integral, um processo de planejamento junto com a comunidade. E realmente, quem melhor do que os moradores para identificar os seus problemas e procurar soluções junto com o acompanhamento de especialistas. E nos anos 1970, 80, existia uma política do governo de Porto Rico para realmente erradicar essas favelas, essas áreas de favela. E isso realmente afetava as comunidades do Fideicomisso Cânio Martim Penha. E um dos mais importantes são as oficinas e a capacitação interna para avaliação de alternativas. A lei mencionada, obviamente, estabelece que as comunidades organizam esse termo coletivo, e isso faz parte dessa experiência, essas oficinas, capacitação que permite
realmente aos residentes e aos líderes comunitários avaliar todas as possibilidades de propriedade de terras que existem. No caso de Porto Rico, o título individual é um mecanismo de deslocamento e é uma figura conhecida na maior parte da ilha, salvo algumas comunidades, com modelos de moradia cooperativa. E não conhecíamos o termo coletivo naquela época. E nessas oficinas foi falado sobre esse modelo e nasceram mais de 250 termos coletivos de terra. E isso é uma ferramenta que não é uma só estrutura, tem a capacidade e a flexibilidade de se adaptar e se moldar às particularidades do território. Aqui temos essa participação comunitária nas comunidades para a criação do termo coletivo de terra, como a comunidade queria que fosse, o que eles queriam que fosse considerado, realmente para as pessoas realmente melhorar o seu ambiente, o seu entorno e as suas residências também. E a partir dessas perguntas, um dos âmbitos mais importantes é que a comunidade precisa definir o que quer, redefinir o seu entorno, o seu espaço urbano, os usos desses espaços, com as necessidades dos seus moradores e as necessidades que eles precisem abordar. E com esse TTC, uma nova abordagem para o país, um novo modelo de design e reconstrução de Porto Rico. Nesse caso, foi gestado desde Cândido Martim Penha. E existiam outras experiências de outras comunidades que o Estado realmente apagou, porque eram comunidades muito pobres, com poucos recursos, não existiam fundos para a reabilitação, e após esse desaparecimento, aconteceu um desenvolvimento urbano para grandes proprietários de terras, que não é em benefício das comunidades pobres, e essas comunidades foram enviadas para outras áreas. E aqui temos um dos nossos slogans, a terra é nossa, e foi parte de uma luta comunitária, porque essa lei mencionada, o Estado nos dá terras, mas em 2009 entrou uma emenda e realmente foram removidas essas terras do termo. Então, as pessoas se organizaram, fizeram um chamado, e também outras pessoas, artistas, políticos do país, realmente acompanharam as comunidades a se manifestarem na defesa das próprias terras, para o Estado devolverem essas terras. Isso aconteceu em 2009 e só em 2013 o Estado, através da lei, devolveu essas terras para a comunidade. E, é claro, isso aconteceu com as comunidades saíram defendendo as terras, defendendo o TTC, e o termo é nosso, não queríamos perdê-lo. Aqui temos mais uma foto, um ponto bem importante, o termo não só evita o deslocamento das comunidades, o identification, também garante a permanência das comunidades, e nesse sentido, a moradia, a terra, as infraestruturas necessárias para a habitação dessas pessoas. E uma pergunta que era feita era sobre a importância da experiência, e eu acho que o ativo mais importante da comunidade é a organização comunitária para defender a sua terra, o seu bairro, independentemente da precariedade, da pobreza que possa existir lá e da falta de infraestrutura. Existe essa valorização da terra, então a comunidade defende essa terra, e nesse exercício de valorização dos modelos, a comunidade conseguiu o termo, o TTC. E a partir daí, com também aspectos de gênero, de raça, a população em Porto Rico, mais de 52% da população são mulheres, o resto são homens. Então, muitas das nossas famílias, ou chefes de família, são mulheres. E garantir esse direito
permite que elas tenham uma melhor posição para valorizar a sua casa, o bairro. E, nesse sentido, ajuda a melhorar as suas condições de vida financeiras, mas também para o bairro, para a comunidade. E, obviamente, a partir do elemento da raça, 25% dos nossos moradores são irmãos migrantes da República Dominicana que chegaram até essas comunidades. Eles fazem parte das comunidades também. E maiores potencialidades, eu acho que a educação que receberam os nossos moradores sobre a importância de realmente ter essa ferramenta que garante a permanência, evita o despejo. E as comunidades sempre vão ficar lá, porque o governo sempre vão querer deslocar os pobres, tirá-los do seu entorno para outros espaços, né? Mas das grandes potencialidades é que a terra aumenta em valor. Então, as pessoas realmente têm esse problema e quem tem dinheiro quer ocupar esse território. Isso não é mais possível. E um dos maiores desafios é o desenvolvimento e a construção de moradias no território do termo, porque o custo de construção em Porto Rico passa dos $200 mil. E realmente falta mão de obra em Porto Rico. Não temos trabalhadores suficientes, os materiais chegam do estrangeiro e realmente esses materiais ficam muito caros. E um dos grandes desafios que enfrentamos a partir do TTC. E passo a palavra à minha colega, Bárbara. Bom dia, Bárbara de Jesus. Sou líder comunitária de uma das comunidades do Canho Martim Penha, nesse caso para 27. E o que Mário mencionou, realmente o efeito para a comunidade, conseguiu-se esse termo e foi fundamental realmente as pessoas, o trabalho dessas pessoas para poder conseguir esse termo, essa realmente permanência no território, em terras que têm um valor tão alto para nós. E nós sempre estamos lutando contra grandes interesses que quiseram deslocar essas pessoas de lá, das comunidades. Sempre estamos realizando reuniões, capacitações. Também temos projetos para os moradores, para o manejo de conflitos, para ajudar muitos moradores nas suas necessidades dentro das comunidades. Também temos programas de alfabetização para pessoas que não leem, não escrevem. E a participação de toda a comunidade é muito importante para poder realmente conseguir que esse projeto tenha sucesso. O termo foi criado junto com líderes, cada um toma as decisões adequadas e não existe uma forma de que uma pessoa realmente tome uma decisão sem o consenso da comunidade. Então, esse é um fator fundamental, realmente conseguir o que vocês estão aplicando aqui, trabalhar da mesma forma que nós, como líderes, fizemos. Então, muito obrigada pela oportunidade. E eu gostaria de adicionar, para poder entender a relação entre moradia e terra, foi um pouco difícil. Esse modelo não nasceu em Porto Rico, nasceu nos Estados Unidos e nós reaplicamos esse modelo dependendo, assim, segundo as nossas particularidades. E é importante falar que as famílias devem reconhecer essa diferença entre a estrutura e a terra, porque isso evitará o deslocamento. As famílias que não têm um título individual de propriedade, seja através da cooperativa, de forma individual, realmente têm direito ao direito de superfície. Sobre a estrutura e a moradia da família, e também é importante a regularização do espaço, da terra. E na hora, a pessoa que queira, a família que queira vender a residência pode fazê-lo. E para realmente ter esse valor de mercado,
é adicionado 25% do valor da terra. Mas isso não quer dizer realmente que a terra está sendo vendida. É a garantia que garante que os residentes, os moradores das comunidades vão se manter lá. Não vender a terra. É um obstáculo para aqueles especuladores da terra que olharam para nossas comunidades. Então, muito obrigado. Good morning, everyone. My name is Dr. Ashley Allen, Executive Director of the Houston Community Land Trust. I'm so honored to be here representing Houston, Texas. Eu estou dos Estados Unidos, de Texas. E temos a experiência. Eu gostaria, mas também falar sobre o nosso TTC funciona. Como o Mário falou, pega esse modelo e faça seu próprio modelo, porque nós começamos, tivemos o financiamento da cidade, porque a cidade de Houston nos ajudou, mas quando você usa o dinheiro da cidade, existem regras. Então, o modelo que nós temos é um que depende unicamente da posse. Nós recebemos um fundo adicional, mas não é da cidade, que permite que existam espaços verdes e também isso diversifica como o nosso TTC funciona. Atualmente, nós somos um TTC de posse de terra. Então, temos 6 pessoas que fizeram parte nessa semana. Temos 188 proprietários de casa. Agora que nós também já temos esse financiamento que permite com que façamos isso. Vamos começar. Como todos vocês sabem, o modelo TTC começou com um movimento de moradores civis e foi muito importante porque é o que acontece quando grupos são abusados, estão sendo oprimidos. E aí eles se reúnem para que haja uma mudança. Então, Houston sempre foi conhecida como uma cidade de custo mais baixo em comparação com o restante dos Estados Unidos. Mas nós precisamos manter a terra mais acessível, porque não costumava ser um problema a acessibilidade. E aí, de repente, acabou acontecendo de uma maneira muito rápida. Houston se tornou mais cara. E algumas coisas contribuíram para isso. Uma delas sendo desastres naturais. Houston é uma área que passa por várias enchentes. Então, nós tivemos o furacão em 2017, que realmente acabou impactando muito. Várias pessoas não conseguiam pagar mais o seguro para reconstruir as suas casas e a cidade não conseguiu ajudar as pessoas. Então, muitos deles foram embora e deixaram suas casas. E isso acabou dando espaço para os especuladores. Pessoas do mundo todo vieram comprar as terras e as propriedades. Então, o que eles fizeram? Eles esperaram para que aumentasse o valor da terra. Porque pessoas de locais mais caros foram para Texas. Costumava ser muito acessível. E há várias indústrias lucrativas do petróleo, do gás, do centro médico. Então, eles querem ir morar em Houston, porque nós temos pessoas vindo de locais muito caros nos Estados Unidos vindo para cá. Porque eles falam, nossa, é muito barato, então eu vou pagar mais do que você está pedindo. E é assim que eles começaram a aumentar o preço.
Então, isso acabou diminuindo a acessibilidade e também contribuiu para que as comunidades dos grupos de TTC originais que começaram lá em Geórgia se reunissem e dissessem: tá bom, então agora está todo mundo vivendo aí na periferia, mas nós descobrimos que os especuladores vão vir. E aí, essas terras que eram que costumavam ser mais baratas, vão se tornar mais caras para pessoas de cor. E agora as pessoas queriam se mudar para essas regiões. Quando os especuladores chegaram, eles compraram lotes que eram bem baratos, $1, $1 americano. E eles ficaram com isso. Então, essas comunidades sabiam: peraí, a gente está nesse território, daqui a pouco eles vão vir para o nosso lado. Porque agora ninguém está se importando com a nossa comunidade, não estão investindo, nem melhorando as estradas. Mas alguns exemplos dessas comunidades, eu vou mostrar, por exemplo, tem algumas comunidades em Houston, e devido à localização e à terra que eles têm, mais cedo ou mais tarde os especuladores virão. Então, nós temos que pensar em uma das maneiras das quais nós possamos preservar a acessibilidade quando os especuladores decidirem que eles querem vir e construir casas mais caras nas suas terras. Então, durante anos, por 10 anos, o tema do TTC foi como trabalharmos com a comunidade. Então, decidimos nos reunir e conversar sobre tudo que já tinha sido feito. A maioria desse trabalho era ensinar à comunidade o que era o termo territorial coletivo. Então, a cidade de Houston, quando chegou um furacão em 2016, nós pensamos, a gente precisa pensar sobre a moradia acessível. Então, nós vimos uma pesquisa e aí nós descobrimos sobre o TTC através de um professor. Então, com esses recursos, nós pensamos, eu acho que esse é o melhor para nós. Então, a acessibilidade estava diminuindo, mas aí depois teve outro furacão. Nos Estados Unidos, o termo territorial coletivo é muito comum. Tem vários ao redor do país. Eu vou mostrar para vocês onde é que nós estamos. E estamos bem aqui, em Houston, Texas. Naquela época, esse era um mapa antigo. Tinha um aqui, que já estava em Austin, Texas. E Austin foi o primeiro TTC em Texas. E nós somos o segundo. Mas agora, devido ao sucesso que houve em Austin e Houston, todas as maiores cidades em Texas agora já estão se preparando para começar o TTC ou ter um. Então, esse movimento ele começou a crescer muito rápido e foi estabelecido. Nós o estabelecemos em 2018. Nós ainda somos bem jovens quando se trata ao que tem sido feito nos Estados Unidos. Somos muito jovens. Affordable homeownership achievable for limited income households in Houston. Now, again, we say homeownership because when we first started, that's what the city of Houston who gave us the money. Nós tivemos que fazer algumas adaptações, mas percebemos que ao longo do tempo nós estávamos tentando convencer a cidade de Houston que nós precisávamos garantir qualidade melhor das casas para fazer com que as necessidades das pessoas fossem atendidas. Que a cidade estava forçando a gente a prover um modelo diferente do TTC. Então, o nosso TCC funciona assim. Você compra a casa perto da sua casa, da escola das crianças, naquela comunidade onde você cresceu, e você não quer deixar essa comunidade. Você acha a casa, a terra continua ali. E você, enquanto dono daquela casa, você pode fazer melhorias para a casa, mas você tem direito àquele lugar ali. E todo proprietário vai ter que dar um certo valor para fazer com que aquela terra ali fosse acessível.
Então, quando nós dizemos que, bom, você não tem a terra, você não tem direito à terra, não é bem isso. Porque nós estamos do lado da comunidade. Então, quando as pessoas ficam um pouquinho nervosas porque elas não têm a propriedade da terra, bom, não fique, porque no Texas, por exemplo, as pessoas não têm direito à terra, elas têm direito àquela propriedade. Então, às vezes, você tem um quintal enorme que você pode ficar ali. Às vezes a pessoa acha que ela não vai ter direito àquilo ali, porque é o sonho americano, mas não é bem isso que acontece. Porque as pessoas não pensam muito na comunidade. Mas quando você tem gente que está ali entrando e elas tiram a comunidade do lugar. Então, você pega o dinheiro, você troca o dinheiro pela casa. Às vezes a gente tem pessoas de outros programas diferentes da cidade, ou alguma coisa assim. E aí eles trocam aquela casa por alguma coisa mais cara, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas invistam dinheiro, façam com aquilo ali melhore. Mas nós queremos manter a acessibilidade daquela comunidade. Nós vamos manter aquela casa com você e fazer com que a sua casa ainda fique boa quando você quiser revender. Você precisa deixar ela acessível, certo? Mais barata. Então você só pode vender para alguém que esteja precisando de algo acessível e mais barato. Então você tem que garantir que aquela casa fique acessível para alguma pessoa no futuro. Pode ser seus filhos, seus netos, seu sobrinho, ou simplesmente a família para a qual você vai vender a casa. Então, ao invés de botar no mercado para qualquer um comprar, você precisa vender para alguém que precise de uma casa acessível. E não apenas uma família que vai lá e tem sorte de conseguir uma casa barata. Não é assim. Você precisa dar para alguém que precisa dela. Então, quais são os benefícios de ter uma casa do TTC? Então, quando você alugar, você vai garantir que aquilo ali, claro, esteja acessível. Você tem um valor que você vai pagar todo mês. Porque às vezes as pessoas pagam menos para ter a casa do que para alugar. Então, todo o valor que você paga de impostos diz que, bom, a sua casa vale isso aqui. E às vezes você diz, a minha casa não vale isso, não foi o que eu paguei. De onde você tirou esse número? O governo vai dizer quanto a sua casa vale e aí eles vão cobrar certos impostos de você. E isso irrita muita gente nas comunidades, porque quando o valor da sua terra cresce e aí casas mais caras vão sendo construídas, isso faz com que a casa de toda a comunidade suba. Então, se às vezes a sua casa não foi tão cara, mas o do seu vizinho foi, isso quer dizer que os seus impostos vão subir. Então, se os seus impostos estão crescendo demais e a sua renda não está, as pessoas ficam numa situação difícil. Então, nesse termo territorial coletivo, as pessoas precisam entender que o imposto vai ser baseado no preço em que você pagou para ter aquela casa. E é assim que a gente mantém a acessibilidade do lugar. Então, se não fosse isso, eles poderiam cobrar o imposto que eles quisessem na sua casa. Então, às vezes o valor da sua casa vai ficar o mesmo, mas o imposto vai subindo e subindo. Então, depois a gente vai falar um pouco de como a gente organiza tudo isso, mas agora a gente tem que garantir como a gente administra tudo.
Bom, então vamos falar um pouco aqui sobre alguns dados em reais para vocês entenderem melhor. Então, uma casa de 230 mil dólares é muito barata lá em Houston, mas não é isso que a gente está procurando. Então, esse preço é aproximadamente 1,1 milhão de reais. Então, se você vê esse TTC versus o que alguém faria e teria que comprar no mercado, você vê uma diferença enorme no mercado. Então, a gente vê que seria 11.500 reais por mês versus 5 mil. Então, nos Estados Unidos, se alguém faz 230 mil dólares por ano, eles conseguem pagar por essa casa. Então, o que é 230 mil dólares nos Estados Unidos? É o salário de uma professora da pré-escola. Isso quer dizer alguém que trabalha com vendas, pessoas com as quais você vê todo dia. Então, elas não poderiam pagar por uma casa tão cara. Elas teriam que ganhar muito mais. Alguém que está no meio da carreira, alguém que trabalha com tecnologia, uma enfermeira, algum advogado. Então aqui a gente vê uma grande diferença na acessibilidade dessas casas e como ela fica para cada pessoa. E eu te dei o valor de uma casa barata em Houston e essa aqui é uma casa média. Ela é mais de 3 mil dólares. Então isso é 16 mil reais por mês. E o que é isso? Isso é um advogado de uma empresa grande, um médico, o diretor de uma escola, o diretor de alguma corporação. Então, para garantir que você tenha uma casa de preço médio, você precisa ter um salário muito bom em Houston. E a maioria das pessoas não podem pagar por isso lá em Houston. Então, a moradia acessível é muito necessária. Então, vocês podem ver aqui nesse mapa que a gente não está apenas em uma comunidade. A gente está em todo esse círculo aqui. E essa partezinha no meio é onde todo esse lado da direita tinha garantia a acessibilidade. Mas então essa área é onde o desenvolvimento está acontecendo na cidade. O pessoal aqui da periferia vai ter que ir de volta para o centro da cidade por causa dessa crise. Então, e é aqui que as pessoas estão sendo removidas e despejadas. Então, só para você ver esses números aqui, a gente tem 2 milhões de pessoas que são proprietárias e nós temos muito espaço em uma densidade que está crescendo. Então, é uma cidade diferente do que é aqui no Rio. E essas pessoas estão tendo que pagar num custo médio de 1.600 por mês. E essas são as casas que vocês podem ver na foto. São essas as casas que estão sendo construídas. E do outro lado, as casas um pouquinho mais caras. Essas casas são construídas em bairros negros. E a comunidade é bem unida. E esse é um movimento que a gente está construindo como o TTC. A Beyoncé era de uma área tipo essa. Então, aqui uma outra área também que a gente tem casas mais tradicionais, que são acessíveis. E elas estão ficando cada vez mais brancas. Então, o TTC é a única forma de que a gente pode preservar a estética
daquela comunidade, mas também garantindo que aquelas pessoas que estejam lá não sejam despejadas, porque as casas que estão sendo construídas são mais caras. Eles estão construindo casas que as pessoas daquela comunidade não podem pagar. E aqui, por último, essas são algumas casas que estão virando para o projeto TTC, que estão menos da metade do preço, do valor daquela área. Então, a gente tem casas desse tipo por toda a cidade, mas os preços que essas pessoas podem pagar pelas casas é 90 mil dólares americanos, quer dizer mais de 440 mil reais, ao invés daqueles 1.300.000 se eles fossem comprar uma casa no mercado normal. Então você pode ver que a cidade está contribuindo para essa questão da acessibilidade e a gente está trabalhando para garantir a acessibilidade de todas as pessoas. That is our Esse é o nosso TTC. Eu espero que vocês depois tenham algumas perguntas. E muito obrigada por me permitir falar para vocês hoje. Olá, obrigada por me receberem aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês nesse grupo. Primeiro, eu sou sou membro de uma comunidade para acessar as moradias e eu acredito que moradia acessível é um direito básico de todos que às vezes não podem pagar. O meu envolvimento com o TTC é um pouquinho diferente dos meus companheiros aqui. Eu soube sobre o TTC através de algumas campanhas de grupos de raiz, algumas organizações e também alguns grupos de organização. E a intenção era construir uma sociedade mais justa, com maior equidade. Onde eu moro, historicamente tem sido deprivado e também teve algumas dificuldades com questão de racismo, uma população de imigrantes muito alta. E em 2018, eu me vi em uma situação de necessidade. Alguém bateu na minha porta para falar sobre o TTC, algo que eu nunca tinha ouvido antes. E tinha um pôster falando sobre a moradia acessível onde eu morava. Então, depois, nos 10 anos anteriores, nós vimos que a moradia não é acessível para a maioria. Então, nós vivemos num local onde 55% são etnias minoritárias, o que é diferente da maioria da população por lá. Então, essa academia, que são instituições organizadas, há alguns filiados que perceberam que ao ter o seu primeiro emprego, mesmo com o seu primeiro salário, eles não conseguiam viver lá no bairro. Se eles quisessem ser independentes, eles tinham que sair da casa das suas famílias. E um dos nossos membros, ele teve que ir embora e ele tinha que, para ir visitar a tumba da mãe dele, viajar 2 horas de ônibus. Então, nós temos o TTC, que já tem 33 unidades. Eu participei da primeira reunião, mas eu estava muito suspeita. E eu saí daquela reunião muito empolgada. Porque eu pensei assim, por que isso não é mais informado? Porque é uma ótima solução.
E é aí que eu passei a me envolver. Depois de um ano, eu já estava no corpo administrativo e o desafio foi um pouco sobre como essa solução tão óbvia não tinha seduzido. A nossa primeira unidade, se você der uma olhada do lado direito, do esquerdo, foi o primeiro TTC. Foi construindo no local mais antigo de St. Clements. Talvez vocês não saibam que as lojas no Reino Unido são locais que não são usados, que estavam abandonados e depois foram usados para moradia. Como vocês podem ver, é uma foto de 1881 e fala sobre as dificuldades da moradia social. Então, algumas pessoas tinham sido destituídas de suas casas. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma iniciativa ótima, que foi um Sistema Nacional de Saúde, que também houve investimento na moradia acessível para as pessoas que não conseguiam pagar e permitiu que eles tivessem raízes nas suas comunidades e para que as suas crianças pudessem ser bem-sucedidas. Em 2016, através de campanhas e os cidadãos londrinos, 22 unidades já tinham sido construídas. Em 2015, esse grupo de jovens rapazes se reuniram e falaram com a nossa autoridade local. No Reino Unido, o trabalho com a terra ele é um pouco diferente. Então, tem muitas coisas que são de propriedade privada, mas não pública. Então, eles têm usos designados, né, o que acaba diminuindo a nossa oportunidade de ter essas moradias. Os desafios que nós enfrentamos como um grupo é que não temos dinheiro, não temos nem mesmo a permissão, mas nós temos a vontade. Então, as nossas comunidades podem se reunir e usar esse conhecimento do TTC que está aumentando e lutar contra algo em locais que estão em áreas que estão sendo depravadas. Tem várias famílias que já foram expulsas das cidades costeiras, porque nos anos 80 nós vimos muitas vendas de casas no mercado imobiliário. E 20 anos depois, nós vimos 40% daquelas casas entrarem no mercado imobiliário. Agora as pessoas estão pagando 50% do seu salário mensal só para pagar aluguel. Isso nem inclui o gás, alimento, as contas. Então as pessoas estão vivendo em situações precárias. Nós estamos agora num local que nós temos sorte de estarem em casas sociais. E a situação no momento é que um professor, uma enfermeira, até médicos na nossa cidade já não conseguem mais bancar morar lá, porque os aluguéis estão tão caros. Só para que vocês saibam, o preço de um apartamento de 2 quartos pode ser 300 mil libras para 450 libras, em média. Só que o salário médio é de 8 mil pounds. Então, os aluguéis são de 2 mil libras. Então, é uma discrepância enorme. Então, as pessoas têm que compartilhar casas. Nós temos um modelo de TTC que pode prover a solução para parte desse nosso problema de acomodação. Da última vez que nós tivemos um problema foi nos anos 80. Então, o TTC de Londres funciona para capturar alguns elementos menores da população, que tem bons salários, mas devido a essa inflação, não conseguem comprar uma casa. No Reino Unido, nós não temos um modelo que possa apoiar aluguéis sociais ou ajudar a comprar, porque falta financiamento.
Esse sistema que nós temos atualmente não é tão desenvolvido para ajudar, mas é algo no qual estamos trabalhando. E temos muita sorte de que esse primeiro local, historicamente, é uma das áreas mais destruídas de Londres. O primeiro fluxo de imigrantes chegou por lá, membros da comunidade de Bangladesh. Depois de vários anos de campanha, essas são as imagens do último estágio da construção de St. Clements. Houve também uma celebração. Em fevereiro de 2023, desse ano, durante a pandemia, nós fomos para outro local que também tem sido trabalhado, porque também há grupos minoritários por lá. Então, os nossos ativistas saíram a pé, tentando identificar locais onde eles pudessem usar para fazer a construção, locais que não estavam sendo usados. E estavam sendo usados por usuários de drogas ou atividades ilegais. Então, nós temos aqui uma professora e eles foram líderes dessas campanhas. Há também outras imagens aqui dos ativistas, do nosso grupo juntos. Na parte de cima, nós temos os nossos primeiros novos moradores que conseguiram entrar naquelas unidades acessíveis. Foi difícil. Nós tivemos que ser bem ativos para também fazer angariação de fundos. E aí também tivemos que buscar fundos em outros locais. Acomodação. Também houve investimento no TTC. E, finalmente, isso foi disponibilizado. Nós temos subprojetos, como, por exemplo, um no qual eu estava muito envolvida. Começamos esse projeto em 2018. E existe um risco de não acontecer por questões financeiras, de financiamento, porque existe uma discrepância com o que a comunidade local quer e precisa e o que os políticos fazem. Então, o nosso bairro tem 336 moradias e teve 40 mil solicitações para moradia social. Então, vai levar cerca de 17 anos para que as pessoas consigam resolver essa situação. E uma das perguntas que nos foram perguntadas referente à raça, cor, gênero, 53% do nosso bairro é de uma minoria. A nossa comunidade tem a comunidade somália, a comunidade de português, tem comissões. Teve um relatório de equidade no nosso bairro, que é um local muito racista em todos os níveis. A português somali, a comunidade português foram muito afetadas. E eles também estão trabalhando muito para identificar essas necessidades, só que ainda não é o suficiente. E o nível do TTC, o que nós fazemos nós falamos com o centro e também quando há eleições locais, com etnias que moram no bairro. Então, nós saímos para assegurarmos de que todos sejam bem-vindos no nosso grupo, que haja representantes das pessoas que moram no bairro, e se eles observam que há uma necessidade, então nós tentamos entender por que há essas necessidades e que também que as suas vozes sejam ouvidas. Porque vários dos nossos moradores estão em empregos que não são visíveis. Temos limpadores que acordam cedinho e, às vezes, eles estão dormindo quando nós estamos nas nossas reuniões e não podem estar lá. Nós também temos uma discrepância de gêneros
com questão às mulheres, porque as mulheres não têm como deixar suas crianças nas creches. Então, nós estamos querendo fazer com que todos esses problemas sejam solucionados. Eu estou feliz em dizer que algumas coisas já mudaram, porque nós temos um grupo muito diverso, a nossa direção é muito diversa, e os nossos grupos de direção também. Relacionado ao TTC, eles estão no Reino Unido e, de maneira estranha, tem uma demanda muito grande pelo TTC em Londres. Porque locais que antigamente eram bem em conta, agora estão sendo comprados pelos londrinos mais ricos, que querem comprar uma casa de verão, uma casa de férias. Então, tem um grande número de moradias. Mas ainda não tem um conhecimento muito grande do TTC. Então, nós estamos tentando educar as pessoas sobre o que é o TTC e desse modelo de TTC que é mais democrático. Mas as pessoas estão trabalhando para conseguir confiar mais nas autoridades. Mas a nossa trajetória com o capitalismo não deixa que a gente confie nessas pessoas. Então, o que a comunidade precisa, o que os diferentes grupos étnicos precisam, não são atendidos pelos políticos. E agora, em termos dos potenciais dos TTCs lá em Londres, é que a gente garanta que as crianças cresçam em lugares seguros, que elas tenham saúde e que a comunidade afete elas de maneira positiva. Mas isso não é bem o que acontece. Então, as experiências de TTC que a gente vê em Londres é uma briga pela uma justiça social. Então, algumas pessoas estão jogando golfe em lugares caros, enquanto a gente está tentando apenas ter uma casa. Mas todas as condições das residências que foram construídas lá no Reino Unido não são adequadas. Então, tudo isso impacta em como as pessoas levam as vidas delas. Então, o desafio que a gente tem é que mostrar para os políticos que é assim que a gente precisa que seja feita a coisa. E que as comunidades possam ficar nos seus lugares onde elas pertencem. Então, eu visitei uma das favelas e vi que as pessoas que estão lutando agora são os motivos pelos quais aquelas casas estão ali. E são aquelas pessoas que garantiram que que elas tivessem aquela terra. Então, o modelo do TTC precisa se acomodar às diferentes necessidades de cada comunidade. Então, é difícil quando você usa 50% do seu salário, porque nós não temos nenhum subsídio, oportunidade, algo que faça com que a gente possa comprar. Então, essas pessoas precisam achar esse dinheiro em algum lugar e a gente ainda não tem isso. Então, a forma como esse modelo foi desenvolvido para com que a gente conseguisse garantir as casas foi através do termo territorial coletivo. E acho que nós vamos conseguir chegar lá em algum momento. Bom, quero agradecer muito pelas falas. Esse primeiro momento
dos nossos convidados foi muito para apresentar a experiência deles. Como vocês já perceberam, são experiências muito diferentes do que a gente vem construindo aqui no Brasil, e a gente vai já trazer aqui o nosso panorama brasileiro antes de abrir para as perguntas, para as dúvidas de vocês. Mas quem conhece nosso projeto, quem já acompanha a gente há um tempo, sabe que a gente não gosta de deixar ninguém parado, né? A gente não gosta muito desse negócio de palestrinha, todo mundo sentado, enfim. Então, para animar todo mundo um pouquinho, não deixar ninguém dormir, dar um tempinho para quem quiser pegar um café, enfim, a gente vai fazer uma dinâmica, né, super rapidinha, 10 minutinhos. Todos vocês receberam post-its, né, papeizinhos com canetas, e aí a gente vai convidar vocês. Nós temos ali atrás, se vocês olharem, né, 2 papéis pardos pendurados, um de cada lado, né, e aí quem está da pilastra para cá, para a direita, vai ficar aqui no papel pardo da direita, e quem está da pilastra para lá na esquerda vai ficar no papel pardo da esquerda, tá bom? E aí, o que vocês vão precisar escrever nos post-its de vocês e colarem ali nos papéis pardos? Primeiro, o que vocês acharam de mais interessante do que vocês ouviram aqui, né? Quais foram os pontos mais interessantes? E também vão compartilhar com a gente, num post-it, os pontos mais interessantes, e em outro papelzinho, quais foram as maiores dúvidas que ficaram sobre o modelo. 10 minutinhos para todo mundo levantar da cadeira, agitar um pouquinho, pegar um café, colar os papeizinhos, e aí a gente volta para falar de TTC no Brasil e depois fazer a nossa rodada de questões. Tá bom? Vamos lá, gente, 10 minutinhos. Vamos lá, repetindo as perguntas. Em um papelzinho, quais foram os pontos mais interessantes que vocês ouviram? E em outro papelzinho, as dúvidas. O que ficou de dúvida, de questionamento? O que vocês acharam, né, um pouco estranho? Enfim, compartilhem com a gente. Vamos lá.